Boa noite a todos. É com imensa alegria que nós retomamos os nossos estudos das quintas-feiras da nossa querida Casa do Caminho e agora vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, esse que sempre é o nosso amigo incondicional de todas as horas, para que possamos juntos nessa caminhada terrena aqui nos sentirmos mais seguros, mais confiantes, mais apoiados por esse amor que o Pai nos emana e que Jesus veio tão docemente nos explicar. Então, que a paz desse Cristo esteja em nossos corações, hoje e sempre. Então, já harmonizados, já em sintonia com essa espiritualidade, já com a companhia dos nossos mentores aos nossos lados, vamos tomar o nosso estudo da noite de hoje, que continua sendo do capítulo 10 do Livro dos Espíritos, que trata de liberdade, a lei de liberdade, a terceira parte, e o sexto item, que é a fatalidade. Esse item fatalidade, ele vai da questão 851 até 867. Na semana passada, o Canrobert fez da 851 até 859 o estudo, né? E hoje nós vamos dar o fechamento desse entendimento. Então é muito importante a gente dar uma rememorada o que foi falado na semana passada, brevemente, e principalmente sobre esse conceito de fatalidade, né? O que a gente entende como fatal? Né? Fatal é alguma coisa que é certa, que vai acontecer, que é inevitável, que é irrevogável, né? Mas nós geralmente associamos esse sentido de fatalidade a alguma coisa ruim, a alguma tragédia, a algum drama muito grande que possa acontecer, alguma perda irreversível, né? Alguma coisa funesta realmente. E isso são ideias que vêm sendo trazidas de muito tempo, quando na realidade fatal realmente é aquilo que é certo, que não tem certo de acontecer, vai acontecer, mas não necessariamente precisa ser uma coisa ruim. Por exemplo, nós nascemos, né? A partir do momento que nós nascemos, é fatal que nós venhamos a um determinado momento desencarnar. Isso é ruim? É ruim para nós que não temos ainda um entendimento completo sobre isso, mas faz parte da lei de destruição. Nós nascemos e nós morremos, que é o termo mais utilizado, nós nos encarnamos, mas nós renasceremos. Nós estamos aqui nessa vida renascidos de outras tantas vidas que já tivemos aqui no plano terreno. Então, a fatalidade, se nasceu, iremos morrer, mas também a fatalidade de que iremos renascer. Todas as vezes que a gente recebe um espírito chegando, né, um bebezinho, alguma coisa tão alegre, tão feliz, então é uma fatalidade a imortalidade da alma. E isso é muito bom, faz com que a gente reveja esse conceito do que é triste, do que é dramático, daquilo que é realmente funesto, como eu havia falado. Então, o que a gente precisa entender? Nós somos espíritos livres de todas, seremos, né, espíritos livres de todas as nossas imperfeições quando concluirmos o nosso ciclo evolutivo. E aí, certamente, seremos felizes. Essa é uma fatalidade muito boa, né? Seremos todos espíritos extremamente felizes, como Jesus o é e como todos os espíritos crísticos são, e que nós temos certeza da existência e da trajetória que está lá. Está longe? Está longe. Ainda falta uma caminhada bem longa, mas a gente já não é mais espírito primitivo, a gente já avançou aquela primeira etapa mais dura, então daqui para frente são só tarefas que vão se aprimorando e vão melhorando no entendimento, conforme a gente vai caminhando, né? Então, a fatalidade ela está associada exatamente a quê, né? Isso ainda trazendo um pouco do estudo da semana passada. Por que por que ela está inserida exatamente na lei de liberdade? Se é alguma coisa que vai acontecer independente da minha escolha. Vamos pensar sobre isso. Lá na questão 851, que foi tratada na semana passada, Kardec pergunta, né, assim, resumidamente, haverá fatalidade nos acontecimentos da vida?
E aí os espíritos respondem claramente que é para a gente entender, a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova. Então a gente vai vendo aqui na resposta que os espíritos dão, que o nosso entendimento é muito raso sobre o que é fatalidade. E eles dizem assim, escolhendo, né, ou seja, nós escolhemos as nossas provas, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Ou seja, essa escolha, ela é minha, ok, eu desencarno, faço a escolha das minhas provas porque eu passo a ter um entendimento maior do que são as minhas necessidades. Agora, as minhas necessidades, elas vão estar de acordo com o meu patamar evolutivo. Portanto, as minhas escolhas, elas vão estar adequadas às minhas necessidades, que é uma trajetória da minha vida. Então a gente começa a perceber que isso é um ato de liberdade. Sim, é um ato de liberdade. Eu tive a liberdade de agir dessa ou daquela forma e isso me propiciou, num dado momento, um despertamento, quando eu deixei a minha veste terrena, e que me possibilitou, não, eu agora preciso avançar porque eu já tenho um entendimento maior, eu consigo compreender um pouco melhor e com isso eu vou para uma próxima encarnação com escolhas diferentes. Então, a natureza das minhas provas será a minha escolha. Isso é fatal. O que eu tiver decidido lá é como será aqui. Agora, não é cada caso, não é cada situação em si. E vamos ver isso como acontece. A escolha foi minha, mas adequadamente às minhas necessidades. A gente escolhe o tipo, o gênero da nossa prova. Quando a gente está encarnado, né, a gente ganha algumas ferramentas para que a gente possa enfrentar, digamos assim, essas nossas provas. Porque com o esquecimento, eu não venho com a folha corrida, eu não venho com a minha consciência, não, eu tenho que passar por essa ou aquela prova, mas eu começo a apresentar um determinado tipo de situação na minha vida, de dificuldade. E aí, do que a gente vem dotado para que a gente possa vencer? Leon Denis traz um capítulo imenso, livro, estudos incríveis sobre isso, falando das potencialidades da alma. E é através dessas potencialidades, que dariam um estudo inteiro hoje, e a gente não tem tempo, infelizmente, para isso, mas a gente pode extrair duas potencialidades fundamentais para que a gente possa avançar na nossa caminhada. A vontade, que vai definir exatamente se eu vou ceder ou se eu vou resistir a determinada situação, e o pensamento, que vai definir a minha companhia espiritual. Então, olha só que se eu não usar de todas as minhas potencialidades, mas se eu focar o olhar nessas duas, na minha vontade e naquilo que eu posso ceder ou resistir e o meu pensamento, eu estou já definindo, através de escolhas minhas realmente, o resultado das minhas provas. Elas vão poder ser de um jeito ou poderão ser de outro, né? E a isso a gente soma o quê? A nossa bagagem que a gente traz, né? Os nossos erros, as nossas dificuldades, os nossos vícios. Mas a gente não traz só isso das nossas vidas anteriores, a gente traz também muitas qualidades, a gente traz muito mais avanços, né? Muito mais conhecimentos. E cada vez que a gente adquire mais conhecimento, maior fica a nossa necessidade de desenvolvimento. Quanto mais a gente sabe, mais a gente precisa saber. E aí a doutrina espírita vem e nos ensina o quê? Né? Eu tive a liberdade de escolha para poder estar aqui, para poder me adequar o meu espírito a uma situação que eu pudesse, através das minhas potencialidades, resolver as minhas questões. Muito bem, então eu estou no lugar errado? Não, eu estou no lugar certo, na família certa, vivendo a situação certa, na cidade certa, na condição correta. E isso é entendimento que a doutrina acaba nos oferecendo, né? Então eu vou estar naquela determinada situação porque aquele contexto que foi propiciado a mim através da minha escolha anterior
vai fazer com que eu tenha a possibilidade de vencer a quem? A mim mesmo, as minhas dificuldades, as minhas oportunidades. Então, naquela situação, eu vou poder atuar e fazer a minha reparação, ainda que eu não saiba a razão. Mas situações irão acontecer para que isso possa se resolver na minha vida. Quando eu entendo isso, esse processo, esse mecanismo que Deus usa, que é misericordioso, né, nos dá a possibilidade de, mesmo estando aqui, né, eu posso escolher qual o caminho eu vou seguir, eu já deixo de lado aquela situação do destino. Ah, é o meu destino, é o acaso. Não, primeiro porque não existe acaso. Acaso, uma vez eu ouvi isso, eu achei maravilhoso, uso sempre nas minhas reflexões. O acaso é o pseudônimo de Deus. Então, às vezes, aquele amigo que liga naquela hora, ou que aparece na nossa frente, ou aquela página que chega até as nossas mãos, ou uma frase, algum consolo que chega exatamente naquele momento. Isso não é o acaso, isso é o dedo de Deus fazendo com que a gente se desperte momento a momento. E aí a gente pensa assim, que foi uma das questões abordadas também por Kardec, né? Mas a hora da morte, ela é fatal? Vamos lá. Sim, no meu momento, quando eu tiver realmente na minha programação que desencarnar, eu vou desencarnar. Mas às vezes eu levo a minha vida conduzindo de uma forma em que eu abuso porque eu me considero incapaz de que alguma coisa possa acontecer comigo, porque eu sou espírita, porque eu frequento a casa, porque eu sou capaz de fazer o bem, eventualmente. Então, eu vou ter muito mérito e com isso nada vai acontecer. Nesse momento, nós somos muitas vezes advertidos com algumas coisas, dos abusos que nós estamos tomando. Vamos olhar agora a situação que a gente está vivendo nesse momento, né, da Covid-19, né? Eu tenho a impressão que o planeta todo sofreu um freio dinâmico, né? Todo mundo precisou parar e começar a olhar para as suas atitudes. Da noite para o dia, todo mundo teve que ficar em casa, o mundo inteiro. Ou seja, não teve escolha entre ricos e pobres, não houve diferenciação entre aqueles que podiam frequentar um hospital com maiores recursos ou menos, porque o vírus, invisivelmente, essa pequena unidade, ela foi capaz de transformar todo o sentido do planeta, de tudo aquilo que estávamos fazendo, tudo aquilo que estávamos atuando sobre a Terra. Ah, então foi um castigo de Deus? Não, isso não existe. O vírus é uma consequência do planeta Terra, de uma reação de todos os processos que nós estamos produzindo no nosso planeta. Ele iria acontecer. Agora, a forma como ele se conduziu e envolveu a todos nós fez com que, né, nós parássemos e observássemos o modo frenético que nós estávamos vivendo, a falta de tempo absoluto para tudo, o não olhar para dentro, o não olhar para a família. Então, assim, de uma forma ou de outra, esse freio nos arrumou, mais ou menos. Cada um de nós está tendo essa oportunidade. Num momento de transição planetária, não é o vírus que vai fazer a transição planetária, mas o momento de transição planetária, ele é propício àquele tipo assim, última chamada, atenção, vou te dar uma chance, outra chamada. Então, por isso que a gente começa a ver tantas coisas acontecendo no mundo nesse momento, porque é um momento de mudança, então a gente precisa despertar. Deus nos quer livres e felizes. Ele tem pressa, mas ele não é afobado. Então ele nos dá esses pequenos momentos para que a gente possa repensar. Então vamos lá. Na questão 860, né, que tem aqui do Livro dos Espíritos. Pode o homem, pela sua vontade, por seus atos, fazer que não se deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? Pode. A vontade é uma das potências da alma, pela nossa conduta, pela maneira, pelas nossas escolhas, pela inteligência desenvolvida, pelo nosso esforço que nós podemos fazer, pela nossa coragem, pela determinação, que
questões que os espíritos sempre falam nas suas mensagens, né? Ou seja, não existe destino pré-determinado. O que existe é uma escolha de gênero de prova e que a gente vai precisar andar para poder evoluir, e é sempre a escolha pelo qual o caminho tomar sempre será nossa. Então pode sim, nós podemos mudar aquela situação, né, que está organizada, que foi programada para nós, para que a gente possa ter um avanço maior. A escolha é nossa. Agora, o que a gente não pode é achar que atravessar, né, a Avenida Atlântica, ou a Avenida Brasil, ou a Avenida das Américas com o Evangelho debaixo do braço vai ser suficiente para que eu não seja atropelada. Eu estou dentro de um mundo onde existem leis físicas que são leis divinas, né, e que nós precisamos seguir. Aí a gente pensa assim, bom, mas e o assassino, né? O que acontece com ele? Ele escolheu ser um assassino quando ele encarnou? Não, eu vou vir para ser mal. Não, ninguém escolhe ser mal. Deus não existiria jamais, na sua infinita misericórdia, permissão de Deus que qualquer um de nós viéssemos. Alguém que vem e que comete um crime dessa envergadura, ele realmente tem situações muito difíceis, questões muito fortes para vencer dentro do seu íntimo. Ele, com certeza, ele é uma pessoa mais violenta, é uma pessoa que é mais suscetível ao ódio, a ressentimentos, a situações que vão carregá-lo, muitas vezes, a ficar diante dessa situação. E a escolha será dele, se ele vai fazer ou não. Se ele, nesta vida, cometeu, não conseguiu resistir, né, mesmo que contra a sua vontade, mas ele não conseguiu resistir e cometeu algum crime dessa espécie e foi punido pela lei dos homens, ele vai ter o tempo de pensar sobre isso. Senão, ele irá, quantas encarnações forem necessárias até que haja o despertamento, para começar a fazer diferente. Nós passamos pela Idade Média, onde nós matamos, trucidamos, assassinamos, e num dado momento, né, o iluminismo veio e trouxe um pouco de luz, e aqueles que optaram por isso seguiram pela luz, e outros nem tanto. E assim a gente vai caminhando, né? Sempre chegará aquele momento onde aquele ser que nunca perdoou, passou toda a sua vida ou toda a sua história sem perdoar, experimenta, num dado momento, o toque do amor, do perdão, e descobre uma paz ali naquele sentimento. E ele começa a agir daquela forma. Aquele que nunca doou nada de si, do seu tempo, dos seus bens, e experimenta o prazer de servir, e ele é tocado por aquilo. Em que momento que você foi tocado por Jesus? Né? Essa é uma pergunta que a gente sempre tem que fazer. Em que momento que eu fui tocado e que eu era frio e desatento e alguma coisa me tocou e eu comecei a ver de uma forma diferente? Tudo isso muda a nossa trajetória, né? Tudo isso é educação moral do espírito, que a doutrina espírita nos ajuda e auxilia conforme a gente vai se embrenhando mais nesse conhecimento, né? E aqueles que nunca logram, né, esse é um termo usado, bom êxito em coisa alguma, né? Isso também é fatalidade? E os espíritos respondem, será fatalidade se lhe quiseres dar esse nome, né? Mas isso recorre do gênero da existência das escolhas, ou seja, até essa escolha de uma vida onde não é nada, aparentemente nada dá certo, na verdade tudo está dando certo porque foi escolhido dessa maneira, também foi uma escolha nossa. Por quê? Muitas vezes é o exercício da paciência, da resignação que aquele espírito precisa passar. E como é que ele vai exercitar paciência e resignação num mundo de gozos e felicidade? Impossível, né? O outro caminho para uma situação dessa é alguém que escolhe aqueles atalhos, né? Acha que, não, eu vou fazer o caminho mais fácil, né? Eu não estudo, eu não me dedico, mas eu quero ser médico. Eu não trabalho, mas eu quero ter um bom salário. Eu não me comprometo com o trabalho voluntário, mas eu quero ter a mediunidade e os bons espíritos ao meu lado.
Então, elas não vão conseguir êxito, realmente, né? Querem o resultado, mas não querem o esforço, não querem se submeter ao esforço que é necessário. Nesta encarnação, nós precisamos sempre estar muito atentos ao nosso esforço de nos modificar. Em oposição a essa questão, tem aqueles que também que sempre têm muita sorte. Né? Nós vemos assim ao vizinho que tem muita sorte, ao colega de trabalho que tem muita sorte, e nós nos questionamos, por que tudo dá certo para ele e nada dá certo para mim? A primeira resposta que os espíritos nos dão é a seguinte, que muitas vezes ele é melhor mesmo. E é isso, às vezes a pessoa é melhor, já tem mais gabarito, tem mais condição, já tem um raciocínio melhor, é melhor nos negócios do que eu. Ok, nós estamos aqui na mesma faixa, mas nós temos pessoas que estão em melhores condições. E essa pessoa que tudo dá certo, ele também tem uma missão. Se ele vem em um mundo de provas e expiações, onde existe tanto sofrimento, qual o papel de uma pessoa dessa? É que auxilie aquele que ainda tem dificuldade. E se ele assim não o fizer, muito provavelmente ele irá experimentar, né, e que isso também pode ser uma prova, a agonia de tudo perder. Né? Daquilo que ele achava que tinha controle de tudo, que tudo daria certo, ele também vira a perder. Então sempre são escolhas da nossa vontade. Por isso toda essa questão está dentro da lei de liberdade. A gente vai verificando que destino não é nada mais do que as nossas próprias escolhas. E para finalizar, vem aquela expressão, como última pergunta desse tema, nascer sobre uma boa estrela. Né? De onde vem essa expressão? E os espíritos nos dizem que ela é uma antiga superstição que prendia as estrelas aos destinos dos homens. Ou seja, hoje não cabe mais para nós. Nós já estarmos no planeta hoje já é termos a certeza de termos uma boa estrela. Existem milhões, milhares, centenas de milhares de espíritos querendo estar aqui encarnado, podendo acelerar esse processo. Vamos aproveitar essa oportunidade onde nós sabemos e temos a certeza que o Pai é de amor e bondade e está aqui conosco e nunca nos abandona. Que temos Jesus como modelo e guia e mestre, médico de nossas almas. Então, na dúvida, como é que Jesus faria? Temos os nossos mentores, temos os mentores da nossa casa espírita, temos a doutrina espírita que tanto nos consola e nos ensina e nos impulsiona para que a gente possa sair dessa encarnação de uma forma muito melhor, aproveitando todo esse período. Agora, que a gente nunca esqueça que aproveitar bem a encarnação não é ser feliz de acordo com o mundo, é ser feliz de acordo com o espírito. Estamos vivendo como espíritos imortais ou estamos vivendo como espíritos encarnados somente para viver para essa vida no mundo? Então, que essa pergunta, que esse questionamento fique dentro do coração de cada um de nós e que na noite de hoje e nos próximos dias até o nosso próximo encontro com nossos outros irmãos, possamos refletir o que estamos fazendo desse momento das nossas vidas. Que a paz de nosso Senhor Jesus, que nosso querido Dr. Hermann permaneça sempre presente em nossos corações, nossas mentes e em nossos lares. Que assim seja e muita gratidão pela oportunidade do estudo. Graças a Deus.